minhas princesas, o vídeo de hoje é aquele contorno mais louco do mundo, né, gente? Aquele contorno que todo mundo fala, Mari, faz um vídeo pra eu entender isso daí. É um contorno bem artístico que eu faço geralmente quando eu estou muito empolgada. Eu vou conversar pra vocês só quando eu estou muito empolgada que eu faço isso, porque, gente, é uma coisa mais trabalhosa. Eu gosto muito dele pra usar à noite, de manhã de jeito nenhum, só à noite. Mas ele é um contorno muito legal de aprender, eu adoro, eu acho o máximo. Pra você que gosta de maquiagem, eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Se vocês querem saber como eu faço o contorno mais louco do mundo, é só continuar vendo o vídeo. Quando você for fazer essa técnica de contorno, é melhor você fazer a sobrancelha antes. Eu já faço a sobrancelha antes, normalmente, mas só que com essa técnica de contorno não tem como muita gente fugir, porque depois vai ser bem complicado você resolver fazer a sobrancelha depois, gente. Vai por mim, não dá muito certo. É muito importante lembrar que não é a mesma técnica pra todo mundo, gente, porque cada um tem um formato de rosto. O meu rosto é mais alongado, então eu escureço mais as extremidades pra parecer que o meu rosto é um pouquinho mais curto, porque senão fica muito longo, aí não dá. Mas se você tem um rosto mais achatadinho, mais redondinho, é importante você clarear as extremidades, escurecer as bochechas, porque você tá querendo alongar o seu rosto. Então, cada rosto é uma forma, então é importante que você adapte ao seu rosto. É importante a gente adaptar, gente, porque cada um é um. A primeira coisa de tudo que a gente vai pegar, uma paletinha de contorno. Eu uso essa daqui, que é da Kryolan. Tá caindo uma aqui dentro, gente, tem que ser com muito cuidado. Eu gosto muito dessa paletinha da Kryolan. Se você perguntar, Mari, qual que é o defeito dela? Ela é muito oleosa, então se você tem pele oleosa, não escolha essa paletinha. Eu uso porque minha pele é muito seca, então ela dá super certo com a minha pele. O que você pode usar pra substituir essa paletinha? Você pode usar corretivo. Corretivo que você compra avulso, você compra de outras cores. Você compra da sua cor 2 tons abaixo da sua pele, 3 a 4 tons acima da sua pele. Você pode comprar base também, várias bases de cores diferentes. Eu gosto dessa paletinha porque eu uso bastante. Eu maquio várias pessoas diferentes. Você pode ver que eu acabo não usando todas. Eu uso mais assim, as que estão abertas eu uso, as que estão fechadas eu uso muito pouco, muito raramente. Eu vou pegar a primeira 1W com esse pincelzinho bem fininho. Ele é fininho ao extremo, gente. Ele é da Tarte, eu gosto muito, muito dele. Ele dá muita precisão. Ele veio junto com o delineador da Tarte, então eu uso ele direto. Vou aplicar abaixo do olho em formato de triângulo. Eu vou aplicar abaixo assim, ó. Eu amo esse pincel, gente, sério, porque ele dá muita precisão mesmo. Aí a gente colore dentro, colorinho dentro assim. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então esse lado não tem segredo, é a mesma coisa. Agora eu vou pegar esse outro pincel aqui, que é bem parecido com aquele da Tarte, só que esse daqui é da Sephora. E eu vou pegar esse tom, que é o 7W. Eu vou aplicar em basicamente todo o meu olho, esse tom, fazendo meio que um formato de gatinho, gente. Quando você quer abrir o seu olhar como eu, você faz meio que um formato de gatinho, tentando pôr mais produto pra fora do que pra dentro do olho. É importante você ir levando pra fora do olho, então não se preocupe se ficar perfeito ou não. Agora a gente faz a mesma coisa desse lado aqui, gente. Vai tentando fazer o mais similar um lado do outro. Não precisa ficar muito certo não, gente. Eu faço mesmo assim porque eu acho que dá um efeito mais legal pro meu olho, dá uma alongada no meu olhar, fica bem bonito. E com o mesmo pincel, na parte de baixo, você vai escurecendo também. Vai escurecendo toda a raiz dos cílios, como se você fosse fazendo uma maquiagem de olho mesmo, porque é pra dar um efeito no olhar. Aí eu sempre preencho assim, aqui embaixo, rente aonde eu escureci. Quando você clareia no inicinho do olho, dá a impressão que seu olho é maior. Então eu sempre clareio no inicinho do meu olho. Eu vou pegar o mesmo tom que eu peguei, que é o 7W, e vou fazer o contorno do nariz. O nariz, a gente tem que contornar acima. Se você tem um nariz largo como o meu, pode ver que meu nariz é um pouquinho mais largo, tá vendo? Você não pode contornar dos lados. Se você contornar dos lados, vai parecer que seu nariz é mais largo ainda, porque vai mostrar exatamente aonde a largura dele, porque você tá escurecendo, então vai mostrar que seu nariz é largo mesmo. Eu nunca escureço aqui, ó, do lado. Eu sempre escureço acima do nariz. Eu pego aqui em cima do meu nariz, coisa linda, e vou fazendo uma linha, ó, retinha, o mais reto possível, e vou escurecendo, tá vendo? São duas linhas paralelas pra dar a impressão que seu nariz é mais fino. E na estranha aqui, e aqui eu escureço abaixo do meu nariz. Eu faço meio que um focinho de leopardo. Ele fica bem legal porque ele diminui. Além de deixar meu nariz mais fino, ele encurta meu nariz,
que meu nariz é bem alongado. Parece que meu nariz é menorzinho, então eu sempre faço isso, esse focinho de leopardo. Eu vou escurecer a parte de cima do meu lábio, que eu gosto que meu lábio de baixo fica maior que o de cima. Aí eu vou escurecendo. E agora eu vou fazer a parte daqui, que é o contorno, que eu sempre meio que emendo assim, ó. Eu trago um pouquinho a boca pra cá. E agora eu vou fazer o contorno. Eu faço em direção ao meiozinho da minha orelha. Eu vou pegando a referência da bochecha e levando até o meiozinho da minha orelha. E vou fazer o contorno, fazendo raios de sol, assim, puxando. É importante que você não chegue muito perto do cabelo, viu, gente? Porque senão é muito difícil pra esfumar e acaba ficando manchado o final do rosto e não é muito legal. A mesma coisa eu faço desse lado. Agora eu vou pegar esse pincelzinho chanfrado, esse daqui é da Sephora. Toda essa parte de baixo da boca eu preencho com esse tom aqui, que é o 2W, e vou preenchendo e vou delimitando todo esse meu contorno. Agora eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, esse daqui é da Macrylan. Eu vou pegar esse tom aqui, que é o 7W de novo, e vou escurecer a parte do queixo. Como eu falo pra vocês, meu rosto é muito longo, então eu sempre escureço essa parte aqui do queixo. Essa parte de cima do nariz, eu vou pegar um 1W. Esse pincelzinho aqui é da Marco Boni. Ele é tipo de língua de gato, mas ele é bem pequenininho mesmo. E eu vou iluminar o centro do nariz. Eu vou iluminar também as laterais do meu nariz. Isso vai dar a impressão que meu nariz é mais fino ainda. Quanto mais afilar, melhor. E eu vou aproveitar e vou preencher acima ao contorno do olho e abaixo a sobrancelha. Eu já vou preenchendo tudo, porque isso vai dar acabamento pro nosso contorno e vai fazer com que a pele mescle melhor. A gente vai iluminar a testa, fazendo raios de luz curto e com o mesmo tom. Vai iluminando, vai que vai. A parte que a gente quer que fique mais iluminada a nossa testa é essa parte daqui. Bem curtinho, bem lindinho. Eu também vou aplicar no meio do meu queixo, bem aqui, pra dar uma mesclada, pra não ficar muito escuro o meu queixo. Eu sempre faço contorno na testa também, pra deixar o rosto ainda mais curtinho, né? Pra encurtar ainda mais meu rosto. Eu vou pegar o mesmo pincelzinho chanfrado que eu usei pra fazer aqui, aqui. E o mesmo tom, né? Que é o 7W, que eu já usei várias vezes. E eu vou aplicar na testa. Eu vou fazendo uma linha meio oval, assim, pra acompanhar a minha testa. É importante de não chegar muito perto do cabelo, gente. Porque depois pra esfumar, a gente não consegue esfumar. Fica bem grosseiro o contorno e acaba ficando na raiz do cabelo, então não é muito legal. Então eu sempre vou pegando um pouco abaixo da raiz do cabelo. Bastante cuidado. Aí eu vou delimitando toda essa parte da testa. Eu sempre aplico um pouquinho de corretivo mais claro, pra não ficar muito forte esse contorno e dar uma mesclada. E eu sempre vou contornando aqui pra não ficar muito grosseiro esse contorno da testa, pelo amor de Deus. Tá pronto o contorno e a gente vai esfumar. Eu gosto de usar pincel porque eu acho que fica mais bonito o acabamento, mas você pode usar esponjinha, pincel, você pode escolher. Eu vou começar com esse pincelzinho de língua de gato e vou espalhar toda a parte mais clara. Eu vou levando suavemente pra cima, assim, ó. Aí eu vou espalhando com bastante cuidado. Esse pincelzinho também é da Real Techniques. E eu vou esfumar toda essa parte da bochecha. É bom a gente esfumando com esse movimento circular, porque vai deixar bem esfumado e não vai ficar muito marcado. Tá vendo que não tá muito marcado? Eu vou fazer desse lado também. A gente vai esfumar essa parte do queixo. E eu vou esfumar com esse pincelzinho que é o 113 da MAC, levando suavemente pra fora do meu rosto. Movimentos circulares, gente. Não esquece, movimentos circulares. O mesmo pincelzinho que eu usei pra esfumar a bochecha, eu vou esfumar a testa. Eu sempre levanto um pouquinho o meu cabelo e vou fazendo assim, ó, um movimento de vai e vem. Eu volto com um pincelzinho de língua de gato da Real Techniques. Eu vou esfumar essa parte da testa, levando pra cima, deixar bem suave essa parte do contorno. Eu vou pegar esse pincel aqui, ele é o E40 da Sigma, e eu vou usar pra esfumar toda essa parte do olho. Eu vou fazendo movimentos circulares, como se eu fosse esfumar uma sombra normal, e eu vou levando suavemente pra fora, gente, suavemente. Agora eu vou pegar um pincelzinho pra esfumar rente à raiz dos cílios de baixo. Eu pego esse daqui, que vem junto com a paletinha da Naked 2, eu gosto bastante dele. Eu sempre pego a parte mais fofinha do pincel, que é essa parte de cima, e eu vou esfumando rente à raiz dos cílios. Agora eu vou esfumar a parte de fora do nariz, o contorno do nariz. Eu vou esfumar com bastante cuidado. Eu pego o mesmo pincelzinho da Sigma, esse movimento de vai e vem em direção ao contorno.
Aí eu vou pegando esse pincelzinho de língua de gato pra dar uma suavizada no contorno. Essa parte mais clara eu vou esfumando com o dedo mesmo. Eu gosto que ela fique um pouco mais marcada, então eu sempre esfumo com o dedo essa parte. Aí a gente vai esfumando. Eu vou selar a técnica com esse pó aqui da Vult e com esse pincelzinho da Real Techniques. Eu vou aplicar em todo o rosto. Isso vai fazer com que a técnica dure mais. Ajuda muito, 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 muito. Isso é como se fosse você matificando a técnica, entendeu? A pele é basicamente isso. Ela fica uma pele bem iluminada. E agora eu vou só fazer o olho pra vocês verem como fica o resultado final da pele pronta. Porque a gente não vai sair assim, né, gente? Tem que botar uma maquiagem em cima disso. Eu fiz o olho, a boca, pra vocês verem como fica a pele com uma maquiagem. Não adianta a gente pegar e fazer só a pele e vocês não saberem como fica com a maquiagem, gente. Eu vou até mostrar o antes e depois pra vocês. O antes e o depois da maquiagem, gente, faz muita diferença. O contorno fica bem suave. É uma pele que muitas pessoas consideram uma pele carregada, mas como eu aplico só o corretivo, não aplico base por baixo dessas coisas, eu acho que ela fica uma pele mais suave, assim. Eu uso muito essa pele, mas só pra noite mesmo. E é isso aí, meninas. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei. Não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam do vídeo também, é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal também pra vocês estarem sempre por dentro das novidades. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Oh,